Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula de termoquímica e a gente havia falado na outra aula um pouco sobre as calorias, né, os alimentos e quantas calorias tem em determinados tipos de grupos de alimentos. E agora a gente vai continuar falando de calorias, só que agora a gente vai falar de calorímetro. Se existem as calorias, que são as unidades que medem essa energia, esse calor que é transferido de um corpo para outro, tem que haver uma forma de medir isso aí, para que a gente possa, por exemplo, a indústria ter ideia de quanto que ela vai colocar no seu rótulo, de quanto que aquele alimento que ela produz vai fornecer de energia, para que as pessoas possam se planejar para ter uma dieta de acordo com a quantidade de calorias ideal para o seu organismo. Portanto, esses calorímetros são extremamente importantes, já que eles determinam o valor de energia na forma de calor que é transferido através dos processos químicos. Então, são aparelhos usados para medir essa quantidade em uma transformação que pode ser química ou física. Por exemplo, em uma reação de combustão, existe a transferência de calor, a queima de um material vai liberar calor. No derretimento de um cubo de gelo, por exemplo, é uma transformação física e nem por isso haveria de ser diferente de uma transformação em que ocorre a transferência de calor de modo diferente. Portanto, em ambos os casos há transferência de calor, tanto físico quanto químico, apesar de ser processos totalmente diferentes. Um dos mais simples calorímetros é o calorímetro de água, colocando um corpo aquecido ou provocando uma reação química dentro da água do calorímetro, a água se aquece. Pela elevação de temperatura da água, pode-se calcular a quantidade de calor que é liberada pelo corpo ou pela reação. Por exemplo, que eu teria um calorímetro à água, né? Então aqui eu tenho um aquecedor elétrico, um termômetro e um recipiente isolado, que isola aqui o meio, né? E aqui o becker com a massa de água conhecida, né? Então, para o cálculo, a gente deve recorrer aos seguintes conhecimentos da física. Veja só, quantidade de calor, a gente pode dizer que é QC, quantidade de calor cedida pelo corpo, certo? Ou pela reação. É igual à quantidade de calor recebida pela água, que é QR. Então, a quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor recebida. Então, digamos que eu tenho aqui uma amostra e essa amostra ela é aquecida a uma determinada temperatura. O calor que vai ser absorvido, no próximo slide eu tenho uma figura que detalha melhor isso aí. Esse calor que vai ser recebido vai ter que ser igual ao calor que foi cedido, né? A troca térmica ela deve ser a mesma. Então, a quantidade de calor recebida pela água ou por qualquer substância é dada por essa fórmula aqui. Quantidade de calor recebida é igual a mc delta θ. M é a massa da substância, né? Lembrem que na outra aula eu comentei que a quantidade de calor ela vai variar de acordo com a massa, né? E como a gente tem essa equação aqui, percebam que as quantidades elas são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais, né? À medida que você aumenta a massa, você vai ter que aumentar a quantidade de calor fornecida aqui, certo? O calor específico de cada substância, que é em caloria por grama processo. Isso aí existem tabelas que a gente pode descrever os valores, né? Já são valores tabelados, a gente não vai precisar procurar fazer experimento, porque os experimentos já foram feitos e relatados. E aqui o ΔT é a variação de temperatura. Em alguns livros ele usa ΔT, em outros Δθ, mas dá no mesmo, no fim das contas, certo? Aqui nós temos uma bomba calorimétrica. Ele é um aparelho usado para medir o calor de combustão das substâncias. Então, seu aquecimento
ocorre normalmente utilizando uma resistência elétrica, né? Então, aqui a gente tem um esquema, por exemplo, de uma bomba calorimétrica e de uma bomba calorimétrica no interior de um calorímetro. Então, aqui, por exemplo, tem contatos elétricos, né, os eletrodos, um fio de ignição, né, uma amostra de grafite, um recipiente de aço aqui, oxigênio para que haja combustão e uma válvula, né, para mandar esse gás aqui para dentro. Quando eu tenho uma bomba calorimétrica no interior do calorímetro, eu posso realizar essa combustão aqui e as variações de temperatura que a água sofrer, elas podem ser medidas aqui no termômetro, né? Aí a gente tem um agitador para manter o meio constante, para manter a água sempre na mesma temperatura, né? E aqui os condutores elétricos para ativar a ignição aqui, certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem uma certa massa de uma amostra e a gente realiza a ignição, a gente proporciona aqui um aumento de temperatura que será registrado pelo termômetro e aí a gente consegue determinar o valor de calor que foi cedido pela amostra e recebido pela água e determinar o calor específico dessa substância, né? Já que a gente tem a massa dela e o valor de energia que ela liberou em, em forma de calor, certo? Tratando de energia, a gente vai agora para um dos conceitos mais importantes da termodinâmica, que é a energia interna. A termodinâmica, por ser a ciência que estuda os processos que envolvem a transferência de energia na forma de calor, ela trata especificamente de energia interna, de entalpia, de entropia. São basicamente, além de trabalho e algumas outras grandezas que a gente não vai necessariamente se aprofundar, né? Então, a energia interna ela trata basicamente da primeira lei da termodinâmica. De modo geral, a gente pode considerar dois tipos de energia: energia cinética e energia potencial. Para a gente conseguir entender a energia interna, vamos tratar primeiro desses dois tipos de energia. Energia cinética é a energia do movimento, né? Por exemplo, a energia de uma pedra que está rolando montanha abaixo, a energia da água que está na cachoeira que está descendo, a energia do vento que está se movendo e fazendo as hélices dos painéis eólicos girarem. Ah, tudo isso trata-se de energia cinética, ou seja, a energia do movimento. Já a energia potencial é a energia que fica armazenada, justamente por conta disso tem o nome, potencial. Ela fica armazenada no sistema e pode ser aproveitada posteriormente para produzir algum tipo de trabalho. É o caso da energia que um corpo tem devido à altura que se encontra. Por exemplo, a água que está parada em uma represa, ela tem uma certa quantidade de energia potencial. Por quê? Porque quando a represa abrir, essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética, a energia do movimento. A água vai começar a se movimentar, vai movimentar as turbinas que vai gerar energia elétrica, né? A partir daí que a energia elétrica é produzida. Então, nós temos esses dois tipos de energia, cinética e potencial. Diante de uma reação química, a gente deve considerar duas hipóteses. Primeiro, quando a energia interna total dos reagentes, a energia interna a gente pode, a princípio, depois a gente melhora esse raciocínio, mas a princípio vamos considerar como a energia total do sistema, certo? Então, a energia interna total dos reagentes, que é a energia inicial. Então, quando ela for maior do que a energia interna total dos produtos, energia final, então aqui nós temos a energia inicial, energia final. Quando a energia inicial for maior do que a energia final, haverá sobra de energia. Consequentemente, a reação irá liberar energia, ou seja, esse excedente que o sistema tem, que ele apresenta, ele vai ser liberado no processo.
Entretanto, quando a energia interna dos reagentes, a energia inicial, é menor do que a energia dos produtos formados, ou seja, a energia final, a reação somente poderá ser processada se puder absorver energia, ou seja, para que esse processo ocorra, ela precisa absorver energia, já que falta energia. Nesse esquema aqui, a gente pode observar aqui, ó, a reação exotérmica para a primeira hipótese. Então, nós temos aqui, antes da reação, aqui nós temos a energia dos reagentes. Após a reação, aqui nós temos a energia dos produtos e sobrou isso aqui. Então, isso aqui vai ser liberado. Reações que ocorrem liberação de energia a gente chama de exotérmica. Depois a gente vai detalhar esses processos. Já na segunda hipótese, no caso se eu tiver os meus reagentes aqui, para que eu possa formar esse produto aqui, ó, eu só tenho isso aqui de energia, ó. Para que eu possa formar isso aqui, eu preciso de mais, então eu preciso absorver energia. Essa energia aqui se junta com isso aqui e vai formar os produtos. Quando eu tenho reações com essa característica, que absorvem energia para que os produtos sejam formados, eu chamo essas reações de endotérmicas. Então, eu tenho reações exotérmicas e reações endotérmicas. Para esse exemplo ficar mais claro, a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos considerar um banco, né? Você tem um saldo, digamos que, no exemplo aqui, eu tenho um saldo de R$ 1.000, que é o saldo inicial. Se eu fizer uma retirada de 400, ainda sobrarão 600 no final. Ou seja, eu não precisei do saldo total para realizar uma compra, por exemplo. Então, eu só retirei uma parte. O restante está lá. No caso contrário, se eu quiser, eu tenho um saldo de 800, e se eu quiser ter um saldo de 1.300, eu preciso adicionar, né? Eu preciso adicionar dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu adiciono 500, junto com os 800 eu vou formar 1.300, certo? Então, nesse caso eu preciso adicionar, nesse caso eu preciso retirar. Ou seja, reações que absorvem energia, reações que liberam energia. Então, exotérmica, endotérmica, certo? Então, a energia total após a reação é igual à energia total de antes da reação. Essa é a chamada lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Essa é uma das mais importantes leis da natureza, é a lei da conservação das massas, lei da conservação lei da conservação da energia, na verdade. A lei da conservação da energia trata também do princípio de Lavoisier, né? Já que as reações elas ocorrem de modo que a massa dos reagentes seja igual à massa dos produtos em um sistema fechado e controlado. Há uma certa analogia, né, uma semelhança entre essas duas leis. E essa lei pode ser enunciada de duas maneiras. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, ou em um sistema isolado, a quantidade total de energia é constante. Ou seja, a energia que a gente representa, que nós somos, que a matéria ela não pode ser destruída, nem construída, nem criada. Ela apenas é transformada. Por isso que tudo que existe no nosso planeta é simplesmente energia na forma de átomos que se aglomeram e que, portanto, é transformada de uma forma em outra para que a gente possa ter um maior proveito sobre os materiais. É isso que a química estuda, é isso que a química é através dessas leis que a química se explica e, portanto, pode ser definida. Então, com esse entendimento de energia interna, a gente pode parar essa aula por aqui e na próxima a gente vai tratar da parte de entalpia e entender como que esse conceito
estrutura as reações, como que as reações químicas ocorrem de forma endotérmica e exotérmica, e assim a gente vai explicar melhor como que essas reações que ocorrem na transferência de calor são, são explicadas, ok? Então por hoje é só.